O nosso espetáculo encerrou. Os artistas que encenaram para nós são, como eu havia te prevenido do que seriam, espíritos, e todos desapareceram. E assim como fundamento sem base dessa visão, as torres encimadas por nuvens, os maravilhosos palácios, os templos solenes, todos de grande globo, sim, contudo, dentro vai se dissolver. E assim como esse desfile material vai se dissipar sem deixar rastro. E o caráter perecível e imutável do mundo é inseparável do que o faz vivo e digno de amor. E é por isso que os poetas costumam alcançar o ápice quando falam de mudança, de transitoriedade da vida humana. E a beleza desse tipo de poesia transcende um toque de nostalgia que provoca um aperto na garganta. As imagens, embora belas em si mesmas, ganharam vida ao se dissolverem. E as torres, os palácios e os templos passam a ser vibrantes e se rompem por causa do excesso de vida dentro deles. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se ele morrer, então produz muito fruto. Morra antes de morrer e, enquanto você não sabe como morrer e voltar a viver, você é apenas um viajante digno de pena nesta terra sombria. Tente imaginar como seria dormir e nunca mais acordar. Muitas pessoas pensam que seria como ir a uma eterna escuridão. Nos dias de hoje, a ideia mais plausível para muitas pessoas é que quando morremos, nós apenas deixamos de ser. E isso é tudo. E estamos inclinados a ter em nossa mente uma imagem disso, que na verdade é deprimente. Ser trancado no escuro para todo sempre, como se fôssemos enterrados vivos em uma escuridão, onde estamos cegos, surdos e mudos, mas de alguma forma ainda conscientes. Obviamente, não seria isso, porque só conhecemos a escuridão pelo contraste, e somente pelo contraste com a luz. Você não está consciente da escuridão quando está dormindo. Se você for dormir para dentro da inconsciência por todo sempre, não seria como está na escuridão. Na verdade, seria como se você jamais tivesse existido. Não só você, mas como tudo mais, você estaria naquele estado como se nunca tivesse existido. E, claro, não haveria problemas. Não haveria alguém para se arrepender da perda de nada. Você nem sequer poderia chamar isso de tragédia, porque não haveria ninguém para chamar isso de tragédia. Seria um simples nada. Para sempre e para o nunca. Porque não só não haveria futuro, você também não teria passado nem presente. Vamos assumir que quando você estiver morto, não exista nada. Que seja o fim. Note em primeiro lugar que essa é a pior coisa que você poderia ter medo. Isso lhe amedronta? Quem é que vai ter medo? Suponha que termina, nenhum problema a mais. Eu raciocínio que se quando eu morrer eu voltar para o estado onde eu estava antes de nascer, poderia isso acontecer de novo? O que aconteceu uma vez pode muito bem acontecer de novo. Se aconteceu uma vez é extraordinário e não é realmente muito mais extraordinário se acontecer de novo. O que eu sei é que vi pessoas morrerem e vi pessoas nascerem depois delas, então depois que eu morrer, não somente alguém vai nascer, as miríades de outros seres vão nascer. Todos sabemos disso, não há dúvidas sobre isso. O que nos preocupa é se quando estivermos mortos, haverá nada para sempre,
como se houvesse algo com que nos preocupar. Antes de você nascer, havia a si mesmo, nada. Para sempre. E você aconteceu. Se você aconteceu uma vez, você pode acontecer de novo. A visão yin-yang do mundo é serenamente cíclica. Fortuna, infortúnio. Vida e morte. Seja pequena em vasta escala, vêm e vão eternamente. Sem começo ou fim. E todo o sistema é protegido da monotonia pelo fato de que, da mesma forma, lembrar se alterna com esquecer. Se nascimento e morte sem a transmutação perpétua de todas as formas de vida, o mundo seria estático, sem ritmo, sem danças, mumificado. A morte é o epítome da verdade que diz que a cada momento somos lançados no desconhecido. Todo apego à segurança é forçado a acabar, e onde quer que o passado seja descartado e abandonado, com segurança, a vida se renova. A morte é o desconhecido que todos vivemos antes do nascimento. Nada é mais criativo que a morte, já que ela é o segredo da vida. Isso significa que o passado deve ser abandonado e que não é possível evitar o desconhecido. Que o eu não pode permanecer e que nada pode ser fixado definitivamente. E quando alguém sabe disso, vive pela primeira vez na vida, e quem prende o ar pede a respiração e quem solta o ar que respira. Quantos de nós agora percebemos que espaço é a mesma coisa que mente ou consciência? Quando se observa o infinito, você está, na verdade, observando a si mesmo, porque a sua essência se funde com todo o seu entorno, assim como a sua frente se funde com as suas costas. Que esta galáxia e todas as outras galáxias são parte de você, tanto quanto o seu coração e o seu cérebro. O seu ir e vir, seja na vigília ou no sono, o seu nascimento e a sua morte são exatamente o mesmo tipo de fenômeno rítmico que as estrelas e as suas trevas fecundantes. E então, ter medo da vida é ter medo de si mesmo. Suprimir o medo da morte o torna ainda mais forte. O ponto é apenas saber, sem qualquer sombra de dúvida, que eu e todas as outras coisas agora presentes desapareceram até que esse conhecimento obriga liberá-los. Saiba agora com tanta certeza como se você tivesse acabado de cair da borda do Grand Canyon. Na verdade, você foi expulso da beira de um precipício quando nasceu. E não adianta se agarrar às pedras que caíram com você. Se você tem medo da morte, tenha medo. O ponto é ir com isso, deixá-lo assumir o controle. O medo, fantasmas, dores, transitoriedade, dissolução, e tudo. E então vem a surpresa, até então inacreditável. Você não morre porque nunca nasceu. Você tinha acabado de esquecer quem você é. Você ouve uma bomba vindo em sua direção. Você pode ouvi-la, sabe que ela está em cima de você e não há nada que você possa fazer, está acabado e você aceita. De repente existe uma estranha sensação de que tudo está absolutamente claro, e você percebe que não há um grão de areia no universo que esteja no lugar errado. E você entende completamente, absolutamente, sobre do que se trata tudo isso. Então você vê que esta é a constante oportunidade apresentada pela morte. E que se alguém puder ir para a morte, com os olhos abertos e ter a ajuda de alguém, se necessário, para se entregar antes de morrer, essa coisa extraordinária pode acontecer.
Assim, do ponto de vista do nosso entendimento, você diria: eu não perderia essa oportunidade por nada nesse mundo. Agora eu entendo por que nós morremos. A razão pela qual morremos é para nos dar a oportunidade de entender sobre do que se trata essa vida, através do desapego. Por que então chegamos numa situação em que o ego não sabe lidar? Você já está morto. Você sabe que vai morrer. Dizemos que as únicas certezas que temos são a morte e os impostos. E a morte de cada um de nós agora é tão certa quanto seria se fossemos morrer daqui a 5 minutos. E então, onde está a sua ansiedade? Tome assim mesmo como já morto para que você não tenha nada a perder. Um provérbio turco diz que aquele que dorme no chão não cai da cama. Da mesma forma, é a pessoa que se toma como já morta. Daqui a 100 anos você será um punhado de pó, e isso acontecerá de verdade. Junte tudo isso agora e haja baseado nessa realidade. E a partir disso, nada. Você repentinamente se surpreenderá ao perceber o quanto mais você souber que é nada, mais você ascenderá alto. Tente imaginar como seria dormir e nunca mais acordar. Agora, tente imaginar como seria acordar sem nunca ter dormido. O texto oferece uma profunda reflexão sobre a natureza da existência, vida e morte, explorando conceitos filosóficos e espirituais de forma poética e introspectiva. Aqui estão algumas considerações sobre os temas abordados. Transitoriedade da vida. O texto nos lembra da efemeridade da vida humana e de todas as coisas materiais. Assim como um espetáculo que termina, nossa jornada neste mundo é finita. Isso nos convida a valorizar cada momento e a reconhecer a beleza da impermanência. A aceitação da morte. A morte é apresentada como parte natural do ciclo da vida. É descrita não como um fim absoluto, mas como uma transição para um estado diferente de ser. Aceitar a mortalidade pode nos libertar do medo e nos permitir viver de forma mais autêntica e significativa. Unidade com o universo. O texto sugere que somos intrinsecamente conectados ao cosmos. Ao olhar para o infinito, estamos nos conectando com nossa própria essência. Essa visão ressalta a interconexão de todas as coisas e nos convida a reconhecer nossa parte no todo. Desapego e renovação. A compreensão da transitoriedade da vida nos leva ao desapego das coisas materiais e das identidades passageiras. O desapego não é uma negação da vida, mas uma aceitação consciente de sua natureza efêmera. Isso nos permite nos renovar e nos reinventar continuamente. Aprendizado através da morte. A morte é apresentada como uma oportunidade para compreender profundamente a vida. Ao confrontar nossa mortalidade, somos desafiados a refletir sobre o propósito de nossa existência e a valorizar cada momento como uma dádiva preciosa. Em suma, o texto nos convida a contemplar a natureza fugaz da vida e abraçar a morte como parte essencial de nossa jornada. Ao aceitar a impermanência e nos conectar com nossa verdadeira essência, podemos encontrar significado e plenitude em cada instante, sabendo que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Espero que esta reflexão tenha tocado você profundamente. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos inspiradores como este. Compartilhe com amigos e familiares para que juntos possamos explorar as profundezas da existência.
Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Sabedoria é liberdade.